Última partida, vitória no último fim de semana, 3-2 em cima do Cuiabá na Neoquímica Arena. Fábio Santos, naquela oportunidade, não foi relacionado porque estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo. A tendência para o jogo deste meio de semana, quarta-feira no Maracanã contra o Flamengo, então a expectativa, tirando a sequência para Lucas Piton, que ainda não está definida, não deveremos ter grandes mudanças em relação ao último fim de semana, quando o Timão conquistou mais 3 pontos jogando na frente do seu torcedor na Neoquímica Arena. A gente vai ter hoje definição do time que viaja amanhã e pega quarta-feira com transmissão da Rádio Bandeirantes, tem Flamengo e Timão. Botafogo e Coritiba estão de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. O acesso das equipes foi confirmado na tarde desta segunda-feira. A disputa agora é pelo título. Palmeiras. Quando surge o alviverde imponente. O Palmeiras, Lucas Herrero. Palmeiras teve a sequência de 6 vitórias quebrada depois do revés para o Fluminense por 2-1 e ainda perdeu a segunda posição para o Flamengo. De acordo com o técnico Abel Ferreira, o cansaço definiu a partida, porque o primeiro tempo do Verdão foi bom e a equipe deveria ter levado uma vantagem maior do que o 1-0 para o intervalo. Mas como o Fluminense teve um dia a mais de descanso, a equipe sentiu a parte física. Pensando na lateral direita, que é um problema na final da Libertadores, Mike foi bem e o português disse que já tem claro o que vai fazer sem Marcos Rocha no dia 27. Para o jogo de quarta contra o São Paulo no Allianz Parque, às 8h30 da noite, vão ser 3 desfalques: Dudu e Daverson expulsos, assim como o volante Felipe Melo, que levou o terceiro cartão amarelo. Piquerez e Gomes jogam amanhã pelas eliminatórias. O lateral vai até a Bolívia e o zagueiro viaja à Colômbia. A bola rola neste momento no encerramento da Série B. Estamos acompanhando Remo 0, Goiás também 0, 7 minutos do primeiro tempo. São Paulo. Salve o tricolor paulista. Sinal de alerta ligado no tricolor, Isabelle Moraes. São Paulo tenta virar a chave para o clássico contra o Palmeiras na quarta-feira, após a goleada sofrida por 4-0 para a equipe do Flamengo. Foi um passeio do Flamengo em pleno Morumbi, diante de quase 48 mil torcedores são paulinos. E a situação do São Paulo no Campeonato Brasileiro é dramática. O tricolor tem 38 pontos, 2 a mais que o Juventude, que é quem abre a zona do rebaixamento. Se na próxima rodada, se o São Paulo for derrotado para o Palmeiras no clássico, Juventude e Bahia vencerem os seus jogos, o tricolor entra no Z4. Juventude encara o Fluminense em casa e o Bahia o Sport fora de casa. Ou seja, reta final decisiva de campeonato para a equipe do São Paulo. Para o clássico contra o Palmeiras na quarta-feira, no Allianz Parque, o atacante Caleri não vai jogar, ele foi expulso na última partida. Essa é a situação do São Paulo, que se complicou de vez no Campeonato Brasileiro. Capricho, hein? Após vitória histórica, Hamilton diminui para 14 pontos a desvantagem sobre Max Verstappen no Mundial de Fórmula 1. Na competição de equipes, a Mercedes aumentou a diferença para 11 pontos. Santos. Agora quem dá bola é o Santos. O Peixe com Gabi Guimarães. Essa semana pode dar um alívio para o torcedor do Santos, já que com 2 vitórias o Peixe pode chegar aos mágicos 45 pontos. Essa é aquela média de pontuação para se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. Os compromissos: Chapecoense na quarta-feira e domingo, clássico contra o Corinthians. Essa é uma partida mais difícil, mas vamos ao que interessa. Primeiro esse jogo contra a Chapecoense, quarta-feira às 7 horas da noite, sem o zagueiro Kaique, ele que foi suspenso depois de do terceiro cartão amarelo na partida contra o Atlético Goianiense. O Lucas Braga segue com desconforto na coxa esquerda e ainda é dúvida. O técnico Fábio Carille pode ter 2 retornos importantes. O Marinho, que teve sintomas de gripe no final de semana, e o Tardelli, que foi poupado, não atuaram na partida contra o Atlético Goianiense, mas podem ser utilizados no jogo contra a Chapecoense. Alívio para o torcedor santista. Bandeirantes Esportiva. Carlos Henrique. Bate pesado, abraço para você, CH, qual é o seu destaque? Outro Júlio, boa noite a todos. Ainda falta uma partida, ela tá rolando ainda, né? Mas a rodada, ela tem sido, até agora, muito boa para o Guarani e muito ruim para a Ponte, principalmente pela derrota hoje para o Londrina.
Vai ser uma semana, sem dúvida alguma, de muito nervosismo, de muita preocupação, de planejamento, de contas, de trabalho árduo para os dois times de Campinas. Vamos ver o que vai acontecer. Por enquanto, o Remo e Goiás vão empatando 0-0. Para o Guarani, interessa a vitória do Remo. Para a Ponte, interessa a vitória do Goiás. Por enquanto, repito, 0-0. Vamos continuar acompanhando. Valdemir Gomes. Ou da palavra fácil, abraço para você, Tigrão. Qual é o seu destaque? Um abraço, Júlio Nascimento. Um abraço, amigos da Bandeirantes. Infelizmente, a Ponte não jogou com o espírito de um time que vai para uma decisão, conforme a gente imaginava. A Ponte jogou o jogo e o Londrina jogou o jogo da vida. Por isso, deu tubarão para cima da macaca. Carlos Batista. Tudo bem, CB? Um abraço para você. Bem-vindo à Bandeirantes Esportiva. Qual é o seu destaque? Oi, Júlio, um grande abraço para você, um abraço para o amigo ouvinte da Rádio Bandeirantes. Prazer enorme estar à frente deste poderoso e significativo microfone esportivo do Rádio Campineiro, Rádio Bandeirantes, novembro, 88 anos, a primeira emissora de Campinas. Brasileirão da Série A, 2 campeões brasileiros devem ir para a Série B. O Grêmio está muito bem encaminhado. Grêmio que foi campeão em 81 e 96. E o Sport, que foi campeão em 87, também está aí na zona de rebaixamento. Está a 6 pontos do time que está fora, o primeiro time fora da zona de rebaixamento, que é o Bahia, que tem 36. E quem abre a zona é o Juventude com 36. Mas, em compensação, 2 campeões brasileiros estão voltando. Botafogo, que foi campeão em 95, e o Coritiba, que foi campeão brasileiro em 1985. Então, 2 campeões brasileiros estão retornando. E pode ser que tenha mais um voltando, que é o Guarani, que foi campeão em 78. E 2 devem descer, Grêmio e Sport Recife. Bandeirantes Esportiva no ar nesta segunda-feira, dia 15 de novembro, feriadão, com trabalhos técnicos de Alexandre Almeida, Jos Cardoso, é o timaço técnico de Gil Kleber. Agora são 8 horas e 13 minutos. Futebol é com a Bandeirantes. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. Futebol. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 lá, 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 laia, Bandeirantes. Lá, laia, 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 lá. Futebol. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra.
Mega Feirão Black Friday Rose Pisos. Mais de 200 mil metros quadrados com preços incríveis. Até 50% de desconto e tudo em até 12 pagamentos no cartão. Somente de 17 a 21 de novembro. Pisos cerâmicos a partir de 15,89. Gresalato retificado 29,89. Porcelanato retificado diversos modelos 34,89. Preços por metro quadrado. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. Lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Pastilha, disco, fluidos, óleo, filtros, correias, tensores, cabos, velas, embreagens, baterias, faróis, lanternas, retrovisores, para-choques, palhetas, calotas, lâmpadas e muito mais. Avenida Baden-Powell, 860 Nova Europa, Campinas. Pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 98808 4141. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só quem põe a mão na massa sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Ótica Fábrica dos Óculos. Armações de marca própria, só R$ 49,00. Qualidade e bom preço é na Fábrica dos Óculos. Conheça a nova loja na Avenida Dr. Campos Sales, 786, no centro de Campinas. E mais 17 lojas na região. Siga no Instagram e Facebook, @fábrica.óculos. Fábrica dos Óculos. Só vende barato quem fabrica. Tem rede balançando. É bola! Olha o time do Guarani, Júlio César para o Lucão do break, saiu na cara do gol, vai marcar, entrou, tocou e é gol! Gol! Do Bugre! Lucão do break de novo, tem a 99 estampada na camisa. Lançamento para ele, a bola sobrou para Júlio César, antes do Lucão para o Júlio César, dominou, viu a passagem do Lucão, dentro da grande área pelo lado esquerdo, ele bate firme, forte, cruzado com a canhota, pro fundo do gol, contando com a colaboração de Gledson, o Guarani amplia no brincão, eu dizia, Lucão do break tá ligadão, Lucão do break tá on, Lucão do break marca o segundo dele, o quarto do Guarani, é tarde de festa para a coletividade bugrina, verde e branco as cores da paixão, verde e branco as cores do Bugrão, avante, 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 avante Bugrão, rumo à Série A do Brasileirão, Lucão do break, estremece o Drobogã, faz a festa nação bugrina, na marca de 27 minutos de bola rolando do segundo tempo, grite comigo, solte o grito, grita comigo, nação bugrina, tá registrado no brinco, Lucão do break, goleada bugrina, Guarani 1, Guarani 2, Guarani 3, Guarani 4-0 pro Avaí, Gledson, não chora não goleirão, a bola dorme no fundo da sua rede, e o detalhe do gol do Lucão do break, Marcos Luiz. Ah, Bolis, meio gol tem que ser creditado pro Júlio César, que depois inclusive foi cumprimentado pelos atletas, companheiros do Guarani, fila puxada pelo Bidu, lançamento primoroso pro atacante do Guarani, que como você disse, tá on, aproveitou a oportunidade, fuzilou contra a meta do goleiro Gledson, faz o quarto do Guarani aqui no brinco, 4-0, o Bugre tá vencendo.
Atenção, sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Tem promoção super especial para o mês de novembro. Fica ligado e aproveite. Sócio adimplente concorrerá a 5 camisas oficiais do Bugrão. Sorteio no dia 24 de novembro. E também participa de inúmeros benefícios da rede de parceiros do programa. Acompanhe tudo pelo site sociocampeão.com.br e pelas mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Ajude o time do seu coração ser mais forte. Seja sócio campeão. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Carlos Batista. E eu tenho um recado muito importante para você. Atenção, quero falar aqui com você que é pintor. Corbella Tintas, a parceira do pintor. É onde você encontra a linha Labastini. É fácil você reparar e cuidar das suas paredes. O Repara Paredes e o Repara Madeiras são ideais para preencher furos e buracos e demais imperfeições em alvenaria ou madeira. A lixa líquida é o preparador de superfícies que substitui a lixa convencional. E o melhor, gente, não faz poeira. E tem mais produtos Alabastini, gel removedor. A forma mais segura, prática e eficaz de remover esmaltes, vernizes e instans. Nivela madeiras. A preparação sem igual para deixar portas e janelas com acabamento mais liso, uniforme e com o melhor resultado. Os produtos Alabastini vão facilitar a sua vida e você encontra na Corbella Tintas. Corbella. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou, achou fácil. Se preferir, compre pelo WhatsApp 3307-4179. 3307-4179 ou então pelo site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Júlio Nascimento. Estou aqui esperando a sua mensagem pelo nosso WhatsApp 971021493. 971021493. Este é o nosso WhatsApp para você interagir, inclusive com mensagens de áudio, porque já teremos aqui o nosso bloco com mensagens dos nossos queridos ouvintes. Agora são 8h23. Na Bandeirantes, as informações do Guarani. Começamos o Bandeirantes Esportiva desta segunda-feira falando do Guarani, que, como destacou o Carlos Henrique no começo do programa, uma rodada perfeita para o Bugre até aqui. Goleada contra o Avaí, tropeço do CRB, o Goiás vai empatando com o Remo 0-0, ou seja, o Guarani até este presente momento é o terceiro colocado e permanecerá no G4 até se o Goiás vencer. O Guarani, neste caso, encerraria a rodada na 4ª colocação. Teve um ouvinte que soltou hoje pela manhã, Marquinhos, que ele disse o seguinte, tava confiante que o Guarani venceria, que daria tudo certo. Mas não desse jeito, goleando o Avaí por 4-0. E isso aí nem o mais otimista torcedor esperava, hein, Marquinhos? É verdade, Júlio. Novamente um abraço para você e para o amigo da Rádio Bandeirantes. Agora, a situação do Goiás não é fácil, né, Júlio? Porque, por exemplo, tem jogo contra o Remo, hoje ainda... Já tá rolando a bola, na verdade, né, Júlio? Sim, 24 minutos. 0-0. Quer dizer, o Remo tá numa situação complicada, em 15º lugar, com 42 pontos conquistados. O Goiás, neste momento, está em 5º lugar com 59 pontos. Aliás, em 4º lugar, né? Porque aí, dependendo do empate, se permanecer, vai a 59. Então, Júlio, a situação do Goiás não é nada fácil. Aí é problema dos dois. Não tem nada a ver com o Guarani, que está numa situação boa dentro da competição, não tranquila, porque depende ainda dos resultados e da vitória contra o próprio Goiás.
partida que será realizada na próxima segunda-feira no Estádio Brinco de Ouro. Júlio, eu separei aqui a entrevista, né? Aliás, a gente dividiu a entrevista do técnico Daniel Paulista em duas partes. Uma parte menor hoje pela manhã e a segunda parte mais longa do técnico Daniel Paulista. Claro, dando as suas explicações e o que pensa já para a sequência da competição. Continuar focado, continuar concentrado. Vale salientar mais uma vez o empenho que esses atletas tiveram. Poxa, foram 3 jogos em 6 dias, pessoal, não foi fácil. Só quem está aqui dentro e que viveu na pele essa logística, que o Guarani fez de tudo para ser a melhor ainda com toda a dificuldade. O Guarani fez tudo o que possível para dar o melhor para os atletas. Salientar que os atletas pediram para concentrar assim que chegamos de Pelotas, abriram mão da sua ida à sua residência, de dormir com a família, de ter um convívio com os filhos, porque o foco e a concentração era total nesse jogo contra o Avaí. Então isso mostra mais uma vez o comprometimento que está sendo feito aqui dentro por esses atletas. E isso é o que tem feito a diferença. Vamos continuar trabalhando, 2 semanas aí de muito foco, pés no chão, continuar em cima daquilo que a gente tem feito de bom, investido em cima disso, trabalhar em cima dos nossos erros que continuam acontecendo e a gente tem que estar sempre procurando diminuí-los para que a gente continue conquistando aí os resultados para atingir esse sonho, né, que, como eu disse lá em Pelotas, um sonho que quando eu cheguei aqui talvez era um sonho distante, um sonho que pouquíssimas pessoas talvez acreditavam que um grupo muito criticado, muito cobrado pela campanha no Campeonato Paulista, até pela contratação do treinador para o Campeonato Brasileiro, muitas interrogações em cima disso, e esse grupo com muito trabalho, com muito empenho, tem feito uma campanha muito boa, a melhor campanha que o Guarani talvez fez aí nas últimas temporadas. Hoje, novamente, buscamos aí o melhor ataque da competição, com méritos, né? Mesmo sem ter um grande artilheiro na competição, somos o melhor ataque da competição. Mais um jogo sem sofrer gol, o 15º jogo sem tomar gols dentro da competição, é quase um turno sem ser vazado, e isso é um dado extremamente positivo. Não tenho agora de cabeça, mas talvez também seja a equipe que menos sofreu gols em partidas dentro da competição, ou então seja a segunda. Então é um dado importante, né? Me confirmaram aqui, a segunda equipe que tem uma sequência sem sofrer gols de 15 jogos, né? Então são dados extremamente positivos que mostram que é uma campanha sólida, uma campanha que dá orgulho ao seu torcedor, que sai daqui hoje, que teve o privilégio de acompanhar mais uma partida muito boa do Guarani, e tenho certeza que no próximo jogo contra o Goiás a quantidade de torcedor vai ser ainda maior para que a gente possa lutar dentro de campo com o apoio deles para conquistar mais uma vitória. O treinador falou sobre a principal diferença do futebol do Guarani na partida com o Brasil para a partida contra o Avaí. Olha, a questão do Avaí, só tenho a salientar que o Avaí é uma grande equipe, né? Não está brigando pelo acesso também à toa, uma equipe qualificada, uma equipe muito difícil de ser batida, mas o que eu posso dizer é a qualidade que o Guarani teve hoje. O Guarani mostrou uma partida muito positiva em todas as fases, em todos os setores do campo, e eu acho que o resultado fez jus ao desempenho que a equipe teve dentro de campo, e vamos seguir trabalhando da mesma forma, com os pés no chão, focados aí. Agora só 2 jogos aí pela frente, precisa manter a concentração, o foco, o empenho, né, a dedicação de todos, não só os jogadores, mas todo o entorno do Guarani, para que a dificuldade ela vai continuar acontecendo. Esse grupo já demonstrou que tem condições de superar essas adversidades, como já superou inúmeras dentro da competição, e agora nessas 2 últimas rodadas essas dificuldades elas vão continuar acontecendo, já visto que os nossos adversários também são equipes de qualidade e postulantes ao acesso, né? Tanto o Goiás quanto o Botafogo, equipes pesadas do futebol brasileiro, como o Guarani também é, e que estão aí brigando pelos seus objetivos e jogando dentro de casa na próxima partida, tentar fazer uma apresentação do nível que fizemos hoje para nos aproximar de mais uma vitória. Mudança de postura tática, contribuição que o torcedor deu para o time
as respostas do treinador. Eu acho que cada jogo tem a sua história, cada adversário ele tem uma característica. Acho que hoje a gente conseguiu encaixar boas jogadas, né, boas triangulações, o adversário foi envolvido pelo nosso jogo e em outras oportunidades talvez a equipe não conseguiu ter o nível de apresentação que teve hoje, mas em nenhum momento deixou de jogar, em nenhum momento deixou de acreditar, construiu os resultados que precisava, construiu as vitórias que necessitava, superou adversidades, dificuldades, adversários contra tudo e contra todos. A gente não pode esquecer dos erros que foram cometidos principalmente em Goiânia, né, que fazem uma diferença considerável na competição, mas a gente aqui não vai ficar lamentando, a gente continua trabalhando, a gente continua focado, determinado em fazer sempre o nosso melhor, e é dessa forma como a gente vai fazer contra o Goiás, contra o Botafogo, lutar até o último minuto para tentar colocar novamente o Guarani na primeira divisão. E só tenho a agradecer o apoio do torcedor, que foi fundamental, a convocação que existiu, né, a vinda do torcedor que jogou junto, teve o seu papel fundamental, e tenho certeza que vai passar um final de semana extremamente feliz, contando as horas, contando os dias para que chegue a próxima rodada na segunda-feira, para novamente ver o Guarani jogar, ver o Guarani que tem feito essa Série B com números expressivos e que a gente vai continuar trabalhando para mantê-los. Ele confirmou que a confiança aumentou no grupo do Bugre. Bom, ela aumenta, claro, a confiança, né, o acreditar dos atletas, porque vai vendo o objetivo cada vez mais próximo, e você conquistar os resultados da maneira como têm sido conquistados é extremamente positivo. Então é continuar focado, continuar trabalhando em busca desses objetivos. Não ganhamos nada, estamos sim crescendo na competição no momento certo, e vamos aí com agora uma semana de trabalho, de recuperação, fisicamente principalmente, de trabalhar em cima desses atletas na recuperação deles. Tivemos hoje novamente aí um problema pelo desgaste, né, a sequência de jogos, né, ninguém é máquina, né, o Sávio saindo com um problema também, né, nós já temos outros jogadores com problemas dentro do departamento médico, mas todo mundo que tem entrado tem correspondido, e vamos tentar recuperar todo mundo pronto para ajudar, para tentar alcançar os objetivos que o Guarani tem. O que mudou no futebol do Guarani da partida contra o Confiança para a partida contra o Avaí? Eu nunca disse que as coisas estavam praticamente impossíveis para o Guarani. Eu disse naquele momento, após aquela derrota do Confiança, que foi uma derrota extremamente dolorida para todos aqui dentro, que as nossas chances elas tinham se diminuído consideravelmente, bastante, mas que havia muito campeonato ainda pela frente, e a prova disso foi a recuperação que essa equipe tem tido, né? São 5, se eu não estiver enganado, são 5 rodadas de invencibilidade, 4 vitórias e um empate, que poderíamos voltar a dizer a ser 5 vitórias consecutivas, se não fosse o problema em Goiânia, mas que já passaram, né? Vamos focar nos próximos jogos, nas 2 partidas restantes, para fazer o maior número de pontos possíveis e correr em busca desse objetivo de colocar o Guarani de volta à primeira divisão. E falou das substituições. Bom, a substituição do Sávio pelo Pablo por um problema médico, Regis no Andrigo pelo desgaste, já no intervalo do jogo o Regis já nos procurou pelo desgaste da sequência, pela sequência extremamente desgastante, mas que estava ainda bem para voltar para o segundo tempo e ainda se esforçar ao máximo, então conseguiu jogar até próximo dos 30 minutos do segundo tempo, e a entrada do Andrigo para dar um pouco mais de gás e a gente não perder tanto na marcação quanto na criação das jogadas, né? A entrada do Andrigo pelo Regis, e as últimas 3 substituições já voltadas mais especificamente pela questão do cartão amarelo, né? Tanto Ludic, Ronaldo e Lucão são os jogadores que estão com 2 cartões amarelos, e naquele momento da partida nós já entendemos que o resultado já estava conquistado e não valeria a pena correr o risco de perder nenhum atleta pensando já na próxima partida contra o Goiás. Bom, Júlio, o maior problema, acredito, né, é a situação do Bruno Sávio. Tudo vai depender da reapresentação do time, daquilo que está acontecendo com o jogador. A gente aguarda uma posição até da assessoria do departamento médico para sabermos as condições do Bruno Sávio, que foi mais uma vez um atleta importante no esquema do Daniel Paulista, Júlio. E claro que a gente vai falar durante a semana, né, pelo menos até a segunda-feira, muito sobre o Bruno Sávio, que foi um jogador importante na construção dessa vitória de sábado no SH. Além de ter marcado um dos gols, quando estava 0-0, o Bruno teve uma boa chance, vinha uma boa participação, assim como todo o Guarani, e certamente é um jogador muito importante para essa reta final, Carlos Henrique. Foi a melhor partida do Guarani dentro desse campeonato da Série B, sem dúvida.
tanto marcando sem a bola, como jogando futebol. O jogo teve um pouco de equilíbrio, mas o Guarani bem, até o primeiro gol do Guarani. Depois só deu o time do Daniel Paulista, que atropelou o Avaí. O Avaí não incomodou o Guarani. O Guarani marcou, o Guarani foi atento, o Guarani se mobilizou. Os jogadores, eles, quando não dava na técnica, eles se superaram, eles correram pra caramba, foram ao seu limite. Eles trataram a partida como tinha que ser tratada, com uma verdadeira decisão de campeonato, por isso que o time fez 4-0, né? E não foi só o Avaí que não jogou. O Guarani deu um nó no Avaí. Essa é a verdade do jogo. Não teve nenhuma observação negativa. Nenhuma. Jogou bem do goleiro, que foi pouco utilizado. Se dá para falar quem foi... o atleta que menos se destacou foi o goleiro, porque ele nunca participou pouco da partida. O restante, todo mundo participou bem do jogo, com personalidade. Índio bem, Regis fez uma partida, ele sentou o Betão no segundo gol, o gol do Sávio, que depois saiu machucado. Ele deu um drible no Betão, que o Betão está sonhando com o Regis até agora. Foi sensacional. Júlio bem, Lucão do Break, melhor partida dele com a camisa do Guarani, 2 gols, assistência, participação, não é? Você veja como eu estava pensando isso ao longo do dia hoje, Júlio. No primeiro gol do Guarani, que a bola sai dos pés do Bruno Silva lá de trás, ele faz um lançamento, o Lucão divide numa cabeçada com o Betão e ele resvala para a entrada do Júlio, que fez um golaço, sangue frio do Júlio na cara do goleiro do Avaí. Mas se você perceber, no lance que o Lucão resvala de cabeça, o Betão empurrou ele. E nem o empurrão do Betão fez com que a cabeçada do Lucão do Break fosse imprecisa. A bola foi direitinho nos pés do Júlio César, que fez 1-0. Estava dando tudo certo. Mas deu certo para um cara que batalha demais, um cara que não desistiu, um cara que não se entregou. Ele tem as limitações dele, mas ele sobrou no jogo. O primeiro gol dele, aquela dividida, eu até esqueci hoje, Marquinhos, de te perguntar na hora do almoço, se o departamento médico soltou alguma nota, porque não. Quando ele fez aquele lance, dividida com o goleiro do Avaí, ele meio que apagou no canto do campo, ele nem comemorou do jeito dele, porque ele tomou um soco, um encontrão no nariz que depois ficou sangrando. Sim. Você sabe de alguma coisa? Teve desdobramento disso do Lucão, Marquinhos? Não, CH, não houve, né, nenhuma comunicação, mas acredito que tenha sido só aquele trauma na hora, houve o sangramento, que foi contido pelo médico do Guarani, que ali estava de prontidão, não houve nenhum desdobramento. E acredito que não, viu, CH? Acredito que ele tenha condições, sem nenhum tipo de problema, para a partida da outra segunda contra o Goiás. Tomara que não tenha acontecido nada com ele, porque a impressão até no lance, eu fiquei com a nítida impressão que teria quebrado o nariz dele, porque o encontrão foi um negócio, você imagine o cara de frente dividir com a força que tem o Lucão, que jogou o goleiro, a bola, foi tudo para dentro do gol, tanto é que ele fez o gol. Então, tomara que não tenha, eu quis registrar isso, porque eu fiquei pensando, falei, poxa, eu não perguntei pro Marquinhos na hora do almoço. Mas uma partida irreparável, Júlio Nascimento, de um time que arrancou, né? Há 5 rodadas, nem o mais otimista dos torcedores do Guarani imaginava ou imaginaria que o time em 5 jogos ganharia 4, só empatou 1 porque a juizada não deixou, e chega nessa condição, se agora o Goiás perder, por exemplo, o Remo, ou empatar, ganhando do Goiás na segunda-feira, eu não sei a matemática, depois você vai explicar aí, o Guarani segunda-feira que vem pode comemorar acesso. Olha que coisa louca, maluca esse futebol. Mas se comemorar o acesso, Júlio, vai comemorar com bastante justiça de um time que está mobilizado e está na força de vontade e na união, mostrando e no futebol também competência para isso, Júlio. Sim, a gente vai falar daqui a pouco sobre as possibilidades matemáticas, mas o Guarani, sim, tem a chance de comemorar acesso na segunda-feira, dia 22, contra o Goiás. Ô Tigrão, qual que é a linha tênue entre deixar a empolgação para o torcedor ou comemorar mesmo o jogador, pensando como jogador agora do Guarani, né? Os jogadores do Guarani comemorando essa goleada por 4-0, a melhor atuação na temporada.
mas ao mesmo tempo ter pés no chão. O Lucão do Break falou sobre isso também depois do jogo. É muita empolgação neste momento. Meio porque que um desabafo dele, né, Júlio? Fez aliás, belíssimas palavras do Lucão, né? Falando sobre a importância do banco de reservas e tudo mais. Pensou muito no jogo coletivo. Mas é claro que tá todo mundo muito empolgado, né, Tigrão? O Daniel Paulista falou sobre o time com uma confiança que não se via antes, que o time embalou muito em confiança nessa reta final. E afinal de contas, de 15 pontos disputados, o Guarani ganhou 13 e só não ganhou 15 porque teve aquele jogo contra o Vila Nova da polêmica arbitragem em Goiânia. Exatamente. Eu acho que o futebol reserva esse tipo de situação do time embalar e encaixar definitivamente na reta de chegada. E aconteceu isso com o Guarani, o time vinha de altos e baixos, teve uma atuação boa contra o CRB, mas deu 2 vacilos lá no segundo tempo, o treinador mexeu mal, e o CRB empatou, depois perdeu em casa para o Confiança. Talvez o resultado mais dramático e mais surpreendente negativamente do Guarani. E depois o time encaixou, pô. Você acabou de dizer aí, você disputou 15 pontos, ganhou 15. Ganhou 15, moralmente falando. Na tábua de classificação ganhou 13, porque tomaram 2 na mão grande lá em Goiânia contra o Vila Nova. O gol do Lucão absolutamente legítimo, não é? Seria o gol da virada, o Guarani perdia por 2-0, empatou e fez o terceiro gol. E esse encaixe sensacional, ele culmina com essa vitória retumbante, essa vitória histórica para cima do Avaí, porque não ganhou de um time que está lutando para não cair, né? Ele ganhou de um time que veio aí para disputar o acesso, um concorrente direto ao acesso. E o Guarani estrangulou o Avaí. Mas o Guarani passou o carro em cima do Avaí e começou o jogo assim. Então a questão da linha tênue entre a empolgação do torcedor e o excesso também de confiança e de empolgação dos jogadores, ela é tênue mesmo, mas é preferível um time empolgado e um time repleto de confianças, um time que possa, né, entrar em campo absolutamente entusiasmado e com a autoestima lá em cima, achando que agora isso aí vai ser a rotina, que aquilo que ele fez contra o Avaí poderá ser feito contra o Goiás, do que um time que entra tremendo, um time que não confia em si, um time que não tem conjunto, um time que não tem união, um time que não tem alegria. É muito melhor a primeira hipótese. Então eu acho que daqui para frente, e a gente está aqui participando ativamente do programa, mas também por dever de ofício, vendo 43 minutos e 3 segundos do primeiro tempo, o jogo lá de Belém, né? O jogo difícil pra caramba pro Goiás, e agora há pouco o Tadeu acabou de fazer um milagre. Baenão o jogo, estádio Baenão. Acabou de fazer um milagre numa cabeçada, sabe de quem? Do Romércio, ex-zagueiro do Guarani, numa cobrança de escanteio. Poderia estar 1-0 para o Goiás, agora o Goiás tem escanteio. Então é muito difícil, é tudo muito justo no campeonato. Então foi inesperado e foi uma surpresa altamente agradável para nós de Campinas e especialmente para a torcida do Guarani, esse atropelamento do sábado, porque nós em nenhum momento descartamos a probabilidade de vitória do Guarani para cima do seu oponente do sábado, no caso o Avaí. Em nenhum momento nós deixamos de levar isso em consideração como o resultado mais provável, mas não da maneira que aconteceu, não no formato que aconteceu com o Guarani, do primeiro ao 90º minuto mais acréscimos, ignorando o seu adversário, passando o carro, cometendo um verdadeiro atropelamento a ponto do Avaí não conseguir esboçar reação. Acho até que o Avaí se surpreendeu com o volume, com a verticalidade, com a agressividade, com a qualidade do Guarani. O segundo gol, por exemplo, foi um dos gols mais bonitos do ano. Pela construção da jogada por parte do Regis, os 2 dribles de craque
E a conclusão do Sávio dando um tapa por cima do goleiro, que saiu muito bem, fechando todos os espaços. E ele, com imensa simplicidade, deu um tapinha por baixo, cavou, meteu no barbante. O que isso aí significa? O que isso representa? Representa um time que está confiante. Representa um time que está com o astral lá em cima. Representa um time que está, sim, entusiasmado, mas que é consciente da sua qualidade e que agora vai chegar ao seu grande objetivo. O Goiás, pelo que a gente está vendo aqui diante do Remo, já praticamente se encerrando o primeiro tempo, não tem bola para segurar esse volume do Guarani com casa cheia na segunda-feira que vem, exatamente de hoje a uma semana. Aliás, neste horário aqui, da próxima segunda-feira, nós estaremos vendo aí o encerramento já do primeiro tempo, exatamente de hoje a uma semana. Então eu prefiro um time entusiasmado, um time empolgado, mas sem perder a concentração, que deixe para fazer as comemorações depois do objetivo matematicamente alcançado, do que um time deprimido, um time inseguro, um time que entra em campo sem saber aquilo que vai conquistar, sem convicção daquilo que pode produzir. Eu acho muito positivo este momento do Guarani. A torcida já entendeu. 2 grandões, campeões, multicampeões, já ficaram pelo caminho, Vasco e Cruzeiro. 2 outros grandes já subiram, Botafogo e Curitiba, e estão aí as 2 vagas flertando com 4 equipes. Para mim, hoje, não só pela classificação, mas fundamentalmente pelo futebol que o Guarani está praticando, o time mais cotado e mais próximo pela bola que está jogando de ficar com a 3ª vaga é o Guarani, daqueles que disputam ainda as 2 vagas finais. É isso, Júlio. Carlos Batista, quero ouvi-lo também, Batistão. Partidaça do Guarani no Brinco, diante do torcedor. 4-0 diante de um time que até então era o 3º colocado, né? Vinha nessa briga direta com o Guarani. E foi uma vitória muito convincente do time do técnico Daniel Paulista. Verdade, é isso mesmo, né? Venceu e convenceu. Antes de falar do Guarani, eu tenho um recado importantíssimo aqui da Casa de Carnes Mites Bife. Vai fazer um churrasco show de bola? Ou então para o seu dia a dia? Conte com a Casa de Carnes Mites Bife em Campinas. A Mites Bife fornece carnes dos mais variados tipos e você tem também cortes para churrasco, desde bovinos, suínos, cordeiros, aves e pescados. Na Mites Bife, você só encontra carnes frescas de qualidade e kits para churrasco para você ter uma maravilhosa experiência gastronômica. Então preste atenção, porque eu tenho aqui as ofertas. Olha só, bife de chorizo, R$ 59,90 o quilo. Maminha, R$ 49,90 o quilo. Coxa com sobrecoxa desossada temperada, só R$ 24,90 o quilo. Ofertas especiais que você vai encontrar a partir de amanhã na Mites Bife. E a Mites Bife aceita cartão alimentação, Alelo, Verocard e Sodexo. Anote aí o endereço: Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, esquina com a Rua Piquete, bairro Nova Campinas, ali, divisa com a Chácara da Barra. Fale com o Denilson, profissional com larga experiência em casa de carnes em Campinas. Mites Bife, tudo no capricho. Uma vitória de marca que credencia o time do Guarani a conquistar o acesso. É só dar uma olhada, né? Porque quando o Guarani marcou o 4º gol, o time do Avaí, que estava tentando alguma coisa dentro da competição, entrou em estado de estupor. Uma imobilidade impressionante.
Os jogadores não estavam entendendo o que é que estava acontecendo. O Avaí, quando chegou no estádio Brinco de Ouro para enfrentar o Guarani, tinha 16 vitórias. Aliás, ele tem 16 vitórias, mas tinha uma a menos do que a equipe do Guarani. Um time que marcou 40 gols na competição. Estava dentro do G4. E o Guarani não tomou conhecimento. Desde o princípio da partida, tomou as rédeas do jogo com muita criatividade, com muita qualidade técnica. E olha, a torcida foi fundamental. O Guarani tem aproveitado bastante esse fator torcida. Está conseguindo, inclusive, meter medo no adversário. A torcida, o jogo inteiro, entrou aí nesse frenesi, porque o Guarani, dentro de campo, estava se entregando por completo. Tanto tecnicamente, taticamente, quanto fisicamente, o time estava sobrando em cima de um adversário perigoso e candidatíssimo ao acesso. Aliás, continua ainda candidato. Então, veja, usando a criatividade foi com que o Guarani conseguiu tomar conta do jogo. E a única regra que governa a criatividade é o próprio ato da criação. Então, não tem como. É impossível o adversário conseguir alguma coisa quando o time dentro do campo está mostrando muita criatividade. Nos dribles, nos passes, nas infiltrações, nas triangulações e, claro, no arremate final lá, dando conta do recado e fazendo com que o time do Guarani pudesse, então, conseguir uma vitória estupenda em cima do Avaí. Eu até estava dando uma olhada aqui, né? Porque o Guarani marcou 52 gols na competição. Portanto, o time que mais gols marcou no campeonato. Vinha perdendo para o Botafogo, mas com esses 4 gols aí, ele marcou, portanto, né, 52 gols. E metade dos gols, três jogadores marcaram metade dos gols. O Bruno Sávio, que é o artilheiro, marcou 11 gols. 9 marcou o Regis. E o Lucão Dobrei, que é um negócio impressionante, pô, ele não joga. Ele jogou poucas partidas, mas marcou 6 gols. Com esses 2 que ele fez, ele marcou 6 gols. Exatamente a metade, 26 gols, metade dos 52 que o Guarani fez na competição. E o Guarani segue mais ou menos os passos de 2009 com o falecido, finado, saudoso Vadão, quando o time do Guarani subiu, marcou 55 gols. Então veja, ainda restam 2 partidas para fazer. O time do Daniel Paulista pode superar o time do Vadão em 2009. E fez uma campanha impressionante de ponta a ponta. Só não foi campeão porque tinha um grande naquele ano, né? O Vasco. O Vasco foi o campeão e o Guarani ficou, portanto, em segundo lugar. Mas o time do Daniel Paulista não vai conseguir superar o número de vitórias do Vadão. Em 2009, o Vadão conseguiu 21 vitórias nos 69 pontos conquistados e o acesso, portanto, lá em 2009. Em 2021, o Daniel Paulista tem 16 vitórias. Faltam 2 jogos. Mesmo que ele vença os 2 jogos restantes, ele vai a 18 vitórias. Não consegue chegar nas 21 que o Vadão conseguiu. Então, não tenha dúvida de que o Guarani está muito bem encaminhado para o acesso. Agora, o que não pode é ficar de salto alto. Vai enfrentar um Goiás, que é um time perigoso, ele está empatando até aqui, mas tem todo o segundo tempo pela frente. É um adversário que o Guarani não pode piscar, tem que encarar a partida com a mesma seriedade, com o mesmo grau de entrega que encarou a equipe do Avaí e vencendo a equipe do Goiás, né? Dependendo desse resultado aí, se terminar assim, dependendo, o Guarani já consegue, diante da sua torcida, o que seria muito legal, numa segunda-feira, o acesso voltando para a Série A do Campeonato Brasileiro, desde 2010 que ele não participa, participou em 2010, mas caiu no próprio 2010 e, portanto, está há muito tempo aí na Série B.
Esperamos um grande jogo e que o Guarani possa repetir esse recital espetacular que ele imprimiu em cima do Avaí, ganhando o jogo por 4-0. Bom, vamos lá. Eu fiquei a tarde inteira calculando, pesquisando, porque de manhã ficou um pouco confuso, né? Essa história. Aí quando a gente se mete com questão matemática, o trem fica maluco. Mas eu, com calma, coloquei no papel aqui para explicar para os ouvintes, porque muitos ouvintes perguntaram o que é preciso para o Guarani subir na próxima rodada. Eu sou ansioso, Júlio, eu quero subir na próxima rodada. Tem como? Sim, tem como. E esse resultado do Goiás, intervalo de jogo, hein? No Baianão, estamos aqui acompanhando intervalo em Belém, Remo 0, Goiás também 0. Jogo com muitas emoções e defesaças dos dois goleiros. Esse resultado é muito importante para o Guarani. Por quê? Hoje, nesse momento, às 8 horas e 55 minutos, o Guarani é o terceiro com 59 pontos e o Goiás é o quarto também com 59. Mas atenção, hein? O Guarani tem 16 vitórias contra 15 do Goiás. Se o Guarani vencer o Goiás, entendendo que o Goiás vai ficar aí no máximo com 59 pontos. Se o Guarani vencer o Goiás no dia 22, o Goiás não alcança mais o Guarani. Pode alcançar em pontos, mas não alcançaria em número de vitórias. Ou seja, neste cenário, um time está eliminado, que é o Goiás, e não ultrapassaria mais o Guarani. Até aí tudo bem? Perfeito, né? Então torce aí você, bugrino, para que o Remo segure o Goiás até o final no segundo tempo. Até aí tudo bem. Primeiro passo é vencer o Goiás, chegar nos 62 pontos. Esse jogo é o jogo que encerra a rodada, a 37ª, na segunda-feira, dia 22. Agora é a hora que você precisa ter atenção. O Guarani precisa de 2 de 3 combinações possíveis. São 3 combinações possíveis. O Guarani precisa que 2 aconteçam. Em ordem cronológica. Primeiro adversário que você, torcedor do Guarani, vai secar é o Avaí. O Avaí tem 58 pontos. Enfrenta o Náutico domingo, às 18h30, nos Aflitos, e precisaria perder para ficar nos 58 pontos e, no máximo, chegar a 61 no campeonato. Se empatar, o Avaí chegaria no máximo aos mesmos 62, colocando hipoteticamente que o Guarani conseguiria vencer o Goiás. Então empataria aí em 62 no máximo com o Guarani na última rodada. Só que o Guarani tem uma vitória a mais do que o Goiás, do que o Avaí. O Avaí conseguiria tirar essa diferença, mas tem uma diferença de 8 gols de saldo. O Guarani tem essa vantagem. Só que aí a gente entenderia assim, ó, é um acesso virtual, mas aí não daria pra falar matemático. Porque vai que, sei lá, o Avaí faz 8-0 lá no final contra o Náutico, negócio de mala, contra o Náutico não, contra o Sampaio, negócio de mala pra cá, negócio de mala pra lá. Então não daria, se o Avaí empatar o jogo contra o Náutico, não daria pra falar matematicamente, apenas virtualmente. Então, neste caso, o Avaí precisaria perder do Náutico domingo. Beleza? Essa é a primeira combinação. Segunda combinação, também domingo, 7 horas da noite, o CSA visita o Coritiba no Couto Pereira. O Coritiba já confirmou acesso, está na briga pelo título com o Botafogo. E nesse caso, o CSA, no máximo, tem que empatar com o Coritiba. No máximo. Porque se empatar, o CSA chegaria na última rodada, no máximo com 60 pontos, e não alcançaria o Guarani, repito, contando com uma vitória do Guarani contra o Goiás. Vamos para a última combinação. CRB e Vitória. Vitória está na briga contra o rebaixamento, CRB brigando para subir. O CRB, no máximo, tem que empatar a sua partida. Se empatar, chegaria, no máximo, aos 61 pontos e não alcançaria o Guarani. Então é isso. Vencer o Goiás, chegar aos 62 pontos e torcer para que Avaí perca para o Náutico ou o CSA empate com o Coritiba ou então, e também que o CRB, no máximo, empate com Vitória. Dessas 3 combinações, 2 precisam acontecer além da vitória do Guarani. Ô CH, ficou claro? Acho que sim, né? Acho que a gente conseguiu explicar, porque de manhã a gente estava em dúvida aqui do cenário. É isso que precisa acontecer para que o Guarani consiga subir no próximo dia 22, CH. Perfeito, perfeito. Depois eu quero que você tire uma dúvida que eu em off eu vou falar para você, mas perfeito a sua análise, ficou claro agora, a gente fez atropelado na hora do almoço.
O fato é que, de novo, além do Guarani estar fazendo a parte dele, o Guarani está sendo beneficiado que os seus concorrentes não estão conseguindo ganhar os jogos. Vamos continuar atento aqui no que vai acontecer no segundo tempo, né? Nessa partida eletrizante entre Remo e Goiás. Mas o bicho está pegando e vai ser uma semana, como eu disse no meu destaque, para as duas torcidas de Campinas vai ser uma semana de muita ansiedade, de muito nervosismo, Júlio. E se o Goiás vencer aí o Remo, o segundo tempo vai começar, tá empatado o jogo 0-0, o Goiás reassume a terceira colocação e aí o Guarani não conseguiria tirar o suficiente do Goiás mesmo em vitória, né? Mesmo vencendo na próxima rodada, o Goiás ainda ficaria com uma diferença aí inferior a 3 pontos, por isso que não seria um resultado bom para o Guarani. Mas diante de todos esses cenários é sempre importante lembrar, a gente está fazendo aqui uma simulação pensando na próxima rodada. Se o Guarani só depende de si, vencendo os próximos 2 jogos, mesmo todos os adversários vencendo, o Guarani também consegue o acesso. E algo que até o torcedor, né, Tigrão, do Guarani pode aí observar na 37ª rodada, de repente torcer para que Coritiba empate com o CSA, que seria um resultado bom para o Guarani automaticamente, e o Botafogo vença, né? O Botafogo vença o rebaixado Brasil de Pelotas, porque aí o Botafogo chegaria na última rodada também já relaxado, jogo de comemoração de título, sem nenhuma pressão, sem nenhuma necessidade de vencer. E aí o Botafogo pode chegar no Engenhão na última rodada apenas cumprindo tabela, num jogo que também pode ser importante para o Guarani, Valdemir Gomes. É verdade. São muitas possibilidades prováveis, né? Você não falou nenhum absurdo aí. Que o Jabaquara, de repente, tem que ir na Alemanha e ganhar do Bayern de Munique, né? Ou o Derac de Itapetininga ir até a Itália, no San Siro, e ganhar da Inter. De repente, o Tanabi ter que ir até Paris, no Parque dos Príncipes, e ganhar de 8-0 do Paris Saint-Germain. Não é nada disso que você falou, são todos resultados prováveis, que colocam frente a frente times que estão brigando por acesso, mas contra equipes que também estão muito ameaçadas. Então é muito possível, sim, claro que tudo isso se desmancha diante, por exemplo, de 1-0 aqui para o Goiás hoje, né? Diante do Remo. Uma vitória do Goiás hoje já não dá para matar com vitória do Guarani em cima do Goiás, e aí não dá mais para ficar contando com essas 2 em 3 possíveis combinações. Para que essas 2 em 3 possíveis combinações sejam viáveis e suficientes, é necessário que minimamente esse jogo agora do Baenão fique como está, ou seja, empatado, ou melhor ainda, com vitória do Remo. Então esses 45 minutos, se o Goiás não ganhar o jogo agora no segundo tempo, e o Remo foi melhor no primeiro tempo, criou as melhores situações, a casa está lotada, o Baenão está pulsando. O que é que vai acontecer? As chances do Guarani, segunda-feira que vem, nesse horário aqui um pouquinho adiante, né? Ao final do seu jogo, comemorar o acesso são imensas. E caso ele leve para a última rodada, também é muito possível, depois do acesso do Botafogo hoje, que o Botafogo também já entre, promovido como já está, e campeão. E aí o Guarani pega um time com ressaca e de férias. Vai lá no Engenhão e ganha o jogo. Simples assim. Ah, mas os caras vão mandar dinheiro pro Botafogo. Cara, ressaca e de férias. E aí o Guarani jogando o que pode jogar, vai lá e ganha. Então, realmente, o resultado do sábado, não tanto o resultado de Pelotas, mas o resultado do sábado, esses 4-0 para cima do Avaí, colocaram o Guarani numa condição excepcional. Excepcional. O time entrou no funil do acesso. É difícil não subir agora. Agora é difícil não subir, tá tudo encaixado. E tá tudo favorável. Mas muito favorável, não é pouco não. Essa é a verdade agora. E as projeções
que você fez aí de necessidade disso e daquilo, elas são todas viáveis. Por isso que eu acho que o torcedor do Guarani está fazendo também esses cruzamentos e está esfregando uma palma da mão na palma da outra mão e esperando a segunda-feira aí. E se precisar ir para o Rio na 38ª, também me parece que a chance continua imensa em função de tudo isso que acabamos de dizer. Aí teria caravana, né, por Rio de Janeiro. Ainda bem que você falou dessa situação aí, em caso de o Goiás vencer o Remo, Tigrão. É bom ter ouvinte inteligente, porque o Eduardo Lacerda caravana e voo rasteiro, né, Gil? É, isso aí. E o Eduardo Lacerda tá me dizendo o seguinte, ó, se o Goiás vencer hoje, aí ao invés de 2 combinações, essas 3 combinações que você mencionou teriam que acontecer para o Guarani subir na próxima rodada. Ainda seria possível. Mas ao invés de 2, o Guarani precisaria de 3 combinações, né? O Avaí perder, o CSA no máximo empatar, o CRB no máximo empatar. É isso aí, Batistão. Olha que legal, né? Que bom que a gente está falando aqui de matemática, de acesso com o Guarani dentro do G4. Há 5 rodadas, o discurso era outro. Era um discurso de preocupação, um discurso de um Guarani que não reagia. Mas depois daquele jogo contra o Confiança, o time deu a resposta e agora a gente está aqui conjecturando as possibilidades de acesso nessas próximas rodadas, você vê? É interessante, né, esses finais de campeonatos, quando os times estão nessa condição. Já passei por isso, estou aqui há muitos anos fazendo isso, e nesse momento a gente acaba se utilizando aí do nosso conhecimento, quem tem de matemática. É uma pós-graduação de matemática, e cerca aqui é um número que sobe, um outro que desce, e a combinação de resultados aqui e ali é um negócio extremamente interessante. Claro que a gente gosta mesmo é de bola rolando, né? A composição tática, o esquema de jogo, os gols que acontecem, mas é muito legal nesse período aqui fazer esse tipo de matemática. E a matemática boa, bacana, é essa na ponta de cima. Hoje nós estamos vivendo as duas, né? As duas pontas, a ponta de cima e a ponta de baixo. Então a ansiedade é em dose dupla, porque o pior é justamente quando o time fica naquele limbo, meio de campeonato, nem sobe nem desce, não acontece absolutamente nada, e aí realmente fica um negócio horroroso. Então o Guarani tem toda a possibilidade, só depende dele, não sai mais do G4, independente daquilo que vai acontecer nesse jogo que está começando agora, o segundo tempo. Mesmo o Goiás vencendo, é claro que aumenta mais uma possibilidade, né? Aí nos resultados combinados, mas a certeza é que o Guarani não sai mais do G4. Então só depende dele. Difícil vencer o Goiás. Era difícil também vencer o Avaí. Difícil vencer o Botafogo no Rio de Janeiro. Claro que é difícil. A campanha que o Botafogo fez foi uma campanha excepcional. Mas não é impossível. Não é nada exorbitante. Aliás, o Botafogo não tem um super time. Essa Série B aqui não tem um time, aquele time que jogou, que encheu os olhos, que todo mundo falou, nossa, esse time aqui, ele vai colocar 8 jogadores na seleção do campeonato. Não. Nenhum time, nem o Botafogo, nem o Curitiba, os dois que subiram hoje, muito menos aqueles que ficaram aí gravitando dentro ou nas proximidades do G4. Então, a meu ver, é uma competição extremamente equilibrada e que o Guarani tem toda a possibilidade, sim, de conseguir o acesso, porque depende somente dele. Claro que para subir na próxima rodada vai depender de resultados combinados, mas se ele ganhar os 2 jogos, ele não depende de ninguém. Ele não precisa de resultados combinados quando ele colocar 2 vitórias na sacola. Então ele depende só dele e ele, para mim, esse é o melhor dos mundos, Júlio. E o bicho tá pegando em Remo e Goiás, hein? Tá, olha, tá sendo metal e sendo metal. É toda hora um goleiro fazendo defesa pra lá, goleiro fazendo defesa pra cá, 0-0, mas tá um jogo pegado. Ô Marquinhos, claro que a gente até brincou, né? Se precisar vai ter caravana no final do campeonato, mas tem uma expectativa muito grande. Muito grande. Eu tô com a sensação que dessa vez a diretoria do Guarani vai mudar a estratégia em relação aos ingressos. Não tenho nenhuma informação.
É Também feeling, não. é totalmente feeling. Para que o Brinco de Ouro no dia 22 esteja pulsando, Marcos Luiz. Eu também acredito nisso, Júlio. Acho mesmo que a diretoria deve fazer alguma promoção, até por conta do que o Guarani está vivendo, da expectativa. De repente, claro que não teremos aí os 30 mil naquela oportunidade, né? Nem Mas pode, poderemos ter a capacidade total do Brinco, 18.179. O número de ingressos que já foi, né? Esse número já foi disponibilizado para a partida contra o Avaí, pode ser contra o Goiás também, né, Júlio? Joga um pouquinho para baixo o número, né? Porque tem aquela coisa dos bombeiros imitarem ali por segurança, torcida visitante, coisa e tal. Faz uns cálculos para cá, cálculos para lá. Mas dá para mirar aí 12 mil, 13 mil torcedores para esse jogo de segunda-feira. Mas acho que a diretoria do Guarani vai explicar, né? Como que vai ficar essa situação aí em relação à capacidade. Eu não sei se esses 18 mil aí que você citou, eles já calculam isso, torcida visitante, aquele espaço. O que foi passado é que esse número de 18.179 já tem a regulamentação, vamos dizer assim, do próprio Corpo de Bombeiros. Entendi. Perfeito. Engraçado, né? Como que muda isso, né, Marquinhos? Você vê, cara, 2005, 30 mil pessoas. Pois é. É meio maluco isso, né? Não dá pra entender muito não. Reformas, novas limitações e tudo mais. Mas o Brinco estará lotado e isso a gente não tem dúvida nenhuma. Estaremos acompanhando aqui a mobilização do torcedor para esse próximo jogo contra o Goiás. Daqui a pouquinho você volta com mais o Bugre, combinado, Marquinhos? É só chamar, Júlio. Agora são 9h da noite e 11 minutos. Carlos Batista. E olha, eu tenho um recado muito importante para você. Vai reformar? Então escolha o parceiro para não errar. Chama o Cimento Montes Claros Ultra Forte, o seu parceiro para toda a obra. São mais de 50 anos de tradição e pronto para conquistar novas parcerias. E as antigas, é claro, sempre se renovam. O cimento ideal para sua construção. Secagem rápida, alto rendimento, alto desempenho para acabamento em concreto e argamassa e rapidez na execução. Pode ser utilizado em concretos estruturais e convencionais, argamassas, artefatos de concreto e na maioria das aplicações usuais como vigas, lajes, chapiscos e revestimentos. O cimento que está ao lado dos profissionais, garantindo resistência, durabilidade e bom rendimento em qualquer etapa da obra. Afinal, todo mundo precisa de um grande parceiro por perto. Usou no dia a dia? É só alegria. Qualidade superior e alta resistência para você se consagrar. Precisou? Chama o parceiro. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o seu parceiro para toda a obra. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlac Cetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Mega Feirão Black Friday Rose Pisos. Mais de 200 mil metros quadrados com preços incríveis. Até 50% de desconto e tudo em até 12 pagamentos no cartão. Somente de 17 a 21 de novembro. Pisos cerâmicos a partir de 15,89. Gresalato retificado 29,89. Porcelanato retificado diversos modelos 34,89. Preços por metro quadrado. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. Lojas em Campinas e Hortolândia. Bandeirantes, Bandeirantes, Bandeirantes. Rádio Educadora de Campinas, Futebol Bandeirantes. Passou direto pro meta.
Rádio Bandeirantes Campinas. PRC9. 88 anos registrando a história. Novembro, mês de aniversário da Rádio Bandeirantes Campinas. Juntos nessa homenagem. Óticas Renove. Descontos especiais no mês de novembro. Lojas em Sumaré e Hortolândia. Renovando a visão de uma cidade. Iga Atacado. Muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Ivizum Logistics. Serviços de excelência de comércio exterior. Reduza os custos de suas operações. Saiba mais acessando ivizum.com. Spell Elevadores. Qualidade e segurança acima de tudo. Acesse spell.com.br. Ligue 3233-7199. Laretuzeu Importadora de Vinhos Italianos. Portfólio com vários rótulos inéditos no Brasil, além de clássicos. Confira no site laretuzeu.com.br. Aroma das Ervas. Misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Acessórios 3 Vias. Peças, acessórios e serviços especializados para caminhões e picapes. Acessórios3vias.com.br. WhatsApp 97403-2077. Cervejaria Campinas, uma cervejaria artesanal reconhecida no Brasil e no mundo. Siga nas redes sociais, @Cervejaria Campinas. Visite o site cervejariacampinas.com.br. Pastéis Irra, os deliciosos pastéis que você encontra nas melhores feiras de Campinas e região tem nome: Pastéis Irra, o melhor pastel. Ótica Fábrica dos Óculos, armações de marca própria a R$ 49,00. Só vende barato quem fabrica. Pensou em energia solar? Pensou Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Coners, o seu aplicativo de mobilidade que oferece economia e segurança. Edu Pinheiro. Vamos conhecer a voz milionária da educadora, a voz das loterias. Jaércio Barbosa marcou época nos anos 70, 80 e 90 falando de loterias. E que audiência tinha a educadora. Falava ao vivo sobre a Loteria Federal. Na quarta e no sábado, Campinas parava para ouvir os resultados da Federal. Com Carlos Luz no estúdio e Jaércio Barbosa de Brasília. E a educadora na Rota dos Milhões, hein? Programa de muito sucesso que com uma semana de antecedência atualizava o apostador na famosa Loteria Esportiva com seus 13 jogos. Jaércio Barbosa, que também foi repórter de campo e dos bons. Alô, meus amigos da Bandeirantes. 88 anos de Rádio Educadora PRC9, hein? É um orgulho participar dessa efeméride, viu, gente? Ingressei na Educadora em 1963 e confesso que foi um período de glórias, um trabalho de muita responsabilidade, apesar das dificuldades da época, né? Para se fazer uma transmissão de futebol, por exemplo, muitas vezes tínhamos que se deslocar com um dia de antecedência. Aconteceu isso, por exemplo, lá em Taubaté. Aí o que acontecia? O Antônio de Almeida, Antônio Mendes Sansana, tinha que ir um dia antes para que eles pudessem puxar cabos dos postes até a cabine. Era uma tarefa que Hermínio Grigolão Júnior, Leonido de Souza, Rafael de Cara faziam com muita precisão. Você se lembra do programa A Educadora na Rota dos Milhões? Foi um programa pioneiro no interior, onde orientávamos a loteria esportiva, hoje loteca, de Campinas via telefone. Às vezes demorava 2 horas para se completar uma ligação. A gente falava de Campinas com o mundo inteiro. O programa, que foi reconhecido pelo Jornal da Cidade, de Orlando Marçal, recebeu o Prêmio Andorinha de Campinas em 1973 como o melhor programa de orientação das loterias. Bom, sem se aprofundar muito, minha despedida da educadora se deu em 1977, justamente no jogo entre Corinthians e Ponte Preta no Morumbi, com Pereira Neto, comentários de Gilberto Silveira Bueno e José Célio de Andrade no QG de Esportes. Naquele jogo teve aquele problema lá que o Rui Rei, né, fez o gol do Corinthians e o Corinthians foi campeão. Então foi a minha despedida por ali. Aliás, a despedida da educadora de Campinas se deu ali, depois continuamos, é claro, a transmitir as loterias direto de Brasília. Solicitamos a gerência da Loteria da Caixa, a instalação de uma linha via Embratel, e a educadora, é bom que se grave isso, foi o primeiro prefixo do interior a ter uma linha direta entre Campinas e Brasília.
Em suma, gente, essa foi a minha presença pela Educadora e orgulhosamente hoje é Rádio Bandeirantes. Um abraço a todos vocês, hein? Novembro, aniversário da Rádio Bandeirantes. 88 anos. A primeira emissora de Campinas. Bandeirantes. Pastel de feira é uma delícia, não é mesmo? Pastel quentinho, saboroso, frito na hora, massa crocante. Fala a verdade, é tudo de bom. Mas não é qualquer pastel que é saboroso não, viu? Peça pastel pelo nome. Pastel Irra. Tradicional pastel de Campinas desde 1977, produzindo os melhores pastéis. Carne, queijo, palmito e uma enorme variedade de sabores com recheio farto e bem temperado. Presente nas principais feiras. Vem pra feira comer pastel. Pastéis Irra, o melhor pastel. Lareto Zeu, importadora de vinhos italianos. Conheça um portfólio com grande variedade, rótulos inéditos no Brasil, tinto, branco e rosé, além dos diversos clássicos, Brunello, Barolo, Chianti, Montepulciano, Nero de Troia e Primitivo. E também azeite genuinamente italiano da região da Úmbria, produzido pela centenária indústria da família Copini, além de pastas, molhos e tomate pelado. Aproveite e antecipe as compras para o final do ano. Acesse laretozeu.com.br. Ótica Fábrica dos Óculos. Armações de marca própria, só R$ 49,00. Qualidade e bom preço é na Fábrica dos Óculos. Conheça a nova loja na Avenida Dr. Campos Sales, 786, no centro de Campinas. E mais 17 lojas na região. Siga no Instagram e Facebook, @fábrica.óculos. Fábrica dos Óculos. Só vende barato quem fabrica. Quer cerveja de qualidade? Conheça a Cervejaria Campinas. São muitos prêmios conquistados nos concursos cervejeiros mais importantes do mundo. Cerveja Artesanal Campinas. Você precisa experimentar. São muitos estilos que surpreendem o paladar e diversas opções para presentear nesse final de ano. Entre kits com cerveja e copos especiais. Acesse a loja virtual. Entregas para todo o Brasil e saiba mais. cervejariacampinas.com.br. Cervejaria Campinas. Lojas no Taquaral e no Swiss Park. Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Sabia que você pode reduzir a sua conta de energia em até 95%? Com a Nacional Sol Energia Inteligente você pode. Através da energia fotovoltaica, placas solares captam a luz do sol e transformam em energia limpa, sustentável e de graça. Envie sua conta de energia agora para o WhatsApp 19 3929 8287. 19 3929 8287. Vamos mostrar para você o tamanho da sua economia. Nacional Sol. Economia, sustentabilidade, boas energias. Iga Atacado. Um hortifruti recheado de frutas, verduras e legumes fresquinhos com preços muito mais baixos. Banana nanica somente R$ 2,98 kg. Manga Palmer ou Tome só R$ 2,98 kg. Repolho verde ou roxo apenas R$ 1,98 kg. Tomate salada R$ 5,98 kg. Ofertas válidas somente nesta terça e quarta, dias 16 e 17 de novembro. Pague com cartões alimentação ou muitas outras opções. Confira em iga.com.br. Vamos falar agora sobre a Iveson Logistics, empresa que trabalha com frete internacional, aéreo e marítimo, e também com transporte rodoviário nacional. Com uma equipe qualificada, oferece o melhor custo logístico e tributário, segurança e rapidez para suas operações. Receba o contato personalizado de um especialista e estruture a sua logística. Para saber mais, acesse iveson.com ou ligue 19 99908 4730. Quer fazer uma avaliação nos seus elevadores? Chame a equipe da Spell Elevadores para uma verificação sem compromisso e sem custo. Relatório de vistoria com todas as informações sobre a situação de seus elevadores. Certeza que irão apreciar a qualidade dos serviços, além de conhecer nossos preços e condições compatíveis com o mercado. Spell Elevadores, qualidade e segurança acima de tudo. Em novembro, aniversário de 35 anos. Acesse spell.com.br. Ligue 3233-7199.
Acessórios Três Vias, linha completa em peças e acessórios para caminhões, picapes e vans. Mais de 15 mil itens em estoque. Exclusivo representante da marca VDO para Campinas e região. Serviços de cronotacógrafos, ar-condicionado, elétrica, manutenção e personalização. Preços imbatíveis. Acessórios3vias.com.br, a sua loja online. Pagamento seguro, entrega expressa para todo o Brasil. Chame no zap 97403-2077. Fazer seu óculos no mês de novembro ficou bem mais fácil, com os descontos especiais de fim de ano das Óticas Renove. Profissionais treinados para atender você com o melhor preço do mercado. A Renove trabalha com lentes e armações de qualidade. Atendimento seguro com todos os protocolos sanitários. Óticas Renove, em Sumaré e Hortolândia. Vá conhecer a mais nova loja, na Avenida Francisco de Assis, 317, em Hortolândia. Óticas Renove, renovando a visão de uma cidade. E eu quero falar com você a respeito de um assunto importante, hein? Quero falar da Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares. Atende profissionais de medicina, fisioterapia, odontologia, enfermagem, nutrição, estética e o público em geral. Produtos como álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, antissépticos em geral, cremes protetores para escaras, estetoscópios, cadeiras de rodas e tem também cadeiras de banho com encosto. Olha, tem muito mais, é só você visitar uma das lojas. A loja 1 fica na Avenida Alberto Medaljon 303, Jardim Santa Eudóxia. E a loja 2, Rua Armando Frederico Renganeschi 168, no Ouro Verde, em Campinas. Anote aí o telefone do Disque Entregas. Telefone fixo 3295-5188. E o WhatsApp 99960-6673. Mande uma mensagem e aproveite a facilidade do Disque Entrega. Cirúrgica Popular. Na Bandeirantes, as informações da Ponte Preta. Vamos lá com informações da Ponte. Tem gol importante para Macaca, gol do Goiás, hein? Goiás faz 1-0 para cima do Remo. E com esse resultado, o Remo fica ali atrás da Ponte. A Ponte tem 43, o Remo vai permanecendo com 41. Claro que se o Remo vencer o Goiás, ele troca de posição com a Ponte. Por isso que esse gol é muito importante para Macaca, gol do Aleph Manga. Estamos com 25 aproximadamente do segundo tempo. O Goiás faz 1-0. Estaremos acompanhando aqui o jogo até o final. E ainda dentro do Bandeirantes Esportivo a gente informa aqui o torcedor. Mas a grande decepção foi a própria Ponte, né, Lupe? A gente fala aqui da rodada, dos adversários, coisa e tal, matemática também pro lado da Ponte, mas hoje o time não colaborou contra o Londrina no Estádio do Café. É verdade, Júlio. Um abraço para você, para todos que acompanham o Bandeirantes Esportiva. Eu estava aqui ouvindo vocês no bloco do Guarani, fazendo contas e mais contas, e eu pensava, vai chegar a hora da Ponte, e minha cabeça já está saindo fumaça. Tudo poderia ter sido diferente se a Ponte Preta conseguisse vencer o Londrina hoje à tarde, porque matematicamente a Ponte já estaria garantida na Série B do ano que vem, na Série B de 2022. Só que depois de uma atuação ruim, a Macaca perdeu de virada para o Londrina e se complica nas duas últimas rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. A história poderia ter sido diferente, porque a Ponte saiu na frente logo nos primeiros minutos do jogo. O Camilo, que foi o escolhido para ser o substituto do Rodrigão, que estava suspenso, cobrou uma falta do lado esquerdo do campo, no primeiro pau, e o Moisés de cabeça abriu o placar para a Ponte Preta. Ainda no primeiro tempo, Londrina empatou, lance de VAR, um toque de braço do Ednei dentro da área, e o Zeca acabou empatando, e no segundo tempo, Salatiel marcou o gol da vitória do Londrina. Na entrevista coletiva, o técnico Gilson Kleina foi perguntado a respeito principalmente de algumas trocas que fez no intervalo e também no decorrer da partida. Explicou a escolha por Camilo e
e falou sobre a situação de João Veras. Olha, primeiro nós fizemos um jogo, no meu ver, tecnicamente um pouco abaixo, né? Nós sabíamos o que nós íamos enfrentar. Também era uma decisão para o adversário, né? Então a gente conversou sobre isso. O tempo que nós pudemos trabalhar, nós trabalhamos em cima dos pontos fortes. Haja vista que quando eles vieram por tudo ou nada, colocaram 2 centroavantes, ia ficar mais aberto do que já estava o contra-ataque. Mas infelizmente nós tomamos decisões, nós tomamos o drible, tomamos o gol, uma bola que a gente vinha sempre seguro, né? A bola passando por toda a área. Mas eu entendo que começamos o jogo na frente, eles começaram a colocar volume ofensivo. Eu acho que o que mais estava levando o problema era o segundo volante ali, o Johnny, né? Que às vezes estavam fazendo uma dobra com o Roberto. Fizemos o encaixe. Eu acho que a decisão do VAR do pênalti é uma situação que a gente poderia estar melhor montado, né? Mas eu, no intervalo, entendo que a gente corrigiu. Ficou um jogo com um pouquinho de trocação. Hoje era um jogo muito físico, não era jogo de posse. Era jogo para imposição física, por isso as opções, né? Porque a equipe do Londrina é a equipe que joga com bola longa, né? Então, para a gente trabalhar num campo que a bola é viva, né? E a gente sabia que eles baixam bem as linhas para transitar. Então, nós tínhamos que também usar dessa situação. Infelizmente, nós fizemos 2 substituições por lesões, né? E os demais é para a gente manter a posição física. Foi essa o estudo, foi dentro disso que nós trabalhamos. Tanto é que nós tivemos grandes contra-ataques, né? O Iago, agora com o Moisés, próprio com o Camilo. E o que o Camilo está fazendo essa função nos treinamentos, né? Então, na ausência do Rodrigão, trabalhamos. A gente já tinha dado também oportunidade para o Josiel. Nós entendíamos que era um jogador experiente para esse jogo. E, ao meu ver, eu acho que o Camilo fez um grande jogo. Eu acho que ele conseguiu fazer a leitura, conseguiu fazer aquela situação da gente preencher bem o meio campo. Tanto é que os gols que nós tomamos, infelizmente, foi num pênalti e uma jogada pelo lado. Não, a gente chegou com o emocional fortalecido aqui. A gente vem de 5 jogos pontuando, né? Nós sabíamos que a gente estava fazendo decisões em cima de decisões e vai continuar isso, né? Você faz decisão contra o Goiás, decisão com o CRB, decisão com o Botafogo, aí vem aqui, pega uma equipe que era por tudo ou nada. Então nós tínhamos que ter esse tipo de controle. Eu acho que esses erros, até falei dos nossos erros técnicos, passa também, né, pela situação de querer resolver. O campo é uma bola viva, tanto é que no aquecimento já foi avisado isso, que a bola quica demais. O time dela, nós tínhamos que tentar fazer rapidamente a leitura, mas são erros que acontecem, né? O jogo de futebol é um jogo de erro. Agora, é corrigir isso, conversar. Perdemos o Fábio Sanches, vamos ver a situação para a gente montar. A gente tem aí 2, 3 dias para a gente ir para novamente a gente fazer um jogo decisivo contra o Confiança. Espero que a gente consiga corrigir esses erros, voltar ao nosso futebol, deixar essa derrota aqui em Londrina, levantar a cabeça. Chega todo mundo vivo, na verdade, faltando 2 jogos, a verdade é essa, e que só depende de nós. Agora, se nós queríamos antecipar isso, é claro que a gente quer antecipar. Todo mundo está vivendo essa pressão, mas cabe a nós agora colocar a cabeça no lugar, sofrer com a derrota hoje, amanhã, já de manhã aqui em Londrina, poder fazer o regenerativo, conversar com o grupo, ver as condições dos atletas que ficaram no Moisés e o Carelli. Para quarta-feira a gente começar a montar a equipe para a viagem na quinta e a gente fazer um grande jogo contra o Confiança. O técnico Gilson Kleina também fala da escolha por Camilo para ser o substituto no lugar de Rodrigão. Porque é ele que treina, né? Na ausência do Veras, e também a gente optou por uma situação, se nós fizéssemos hoje 3 atacantes, nós não íamos ter outras trocas de velocidade. Eu acho que essa situação encaixou bem, né? Nós tivemos a bola parada, nós também, se nós optássemos só pela velocidade, a nossa equipe ia ficar com uma estatura muito baixa. A equipe do Londrina joga muito para a primeira, muita bola parada, e nós fizemos o gol de bola parada com a do Camilo, então acho que surtiu o efeito. A transição ela tinha que ser pelo lado, tanto é que acontecia. Moisés no primeiro tempo chegou 3 vezes dentro da área pequena, né? Conseguiu ganhar um confronto. Hoje nós tivemos um pouco de dificuldade da ultrapassagem dos laterais, mas vamos corrigir de novo, vamos montar a plataforma, vamos ver os jogadores que estão inteiros. Hoje eu entendo também que nós não estávamos 100% da entrega que a gente veio fazendo, mas deixamos muito também contra o Botafogo, então também tem que avaliar, analisar tudo isso, para a gente poder ter uma equipe também com saúde, com equilíbrio mental forte
e sempre acreditando que a gente pode fazer o nosso melhor. Kleina mais uma vez foi perguntado a respeito da situação de João Veras. De forma objetiva, o técnico da Macaca respondeu. Olha, deixa eu falar uma coisa. O problema do Veras é indisciplina. É isso. É isso. Explicado de forma direta pelo técnico da Ponte Preta, pelo Gilson Kleina. A gente já falava aqui da questão comportamental do João Veras, por isso ele acabou também justificando porque a escolha do Camilo hoje como falso 9 na vaga do Rodrigão. A Ponte volta a jogar no sábado, 4h30 da tarde, contra o Confiança no Batistão. Só um detalhe, dia 20, sábado, tem jogo da Ponte e também tem as eleições na Ponte Preta. Só um detalhe importante que precisa ser ressaltado. Então, sábado tem mais uma decisão a Macaca na Série B do Campeonato Brasileiro. Com a derrota, a Ponte está na 14ª colocação, 43 pontos, e vai jogar a vida contra o Confiança, e também joga a sua vida, até porque, mesmo estando numa situação muito delicada, o Confiança ainda tem chances, e se perder ou empatar contra a Ponte, está rebaixado para a Série C, Júlio. Bom, a gente vai debater na sequência a Ponte, essa derrota para o Londrina e as falas de Gilson Kleina, mas antes o Batistão tem mais um recado aqui para os nossos ouvintes do Bandeirantes Esportiva. Pois não, Batista? É verdade, Júlio, eu tenho um recado muito importante para você que vai construir, reformar, você que está pensando em trocar o piso da sua casa. Mega Feirão Black Friday da Rose Pisos. São mais de 200 mil metros quadrados com preços incríveis. Diversos produtos com até 50% de desconto. E você pode parcelar tudo em até 12 pagamentos no cartão. Atenção, hein? Somente do dia 17 até o dia 21 de novembro. Pisos cerâmicos a partir de R$ 15,89 o metro quadrado. Gresalato retificado, R$ 29,89 o metro quadrado. E porcelanatos retificados, diversos modelos, R$ 34,89 o metro quadrado. Tá barato, hein? Tá muito barato. Então anote aí, são 4 lojas. No Castelo, bairro Castelo, em Campinas, Avenida Francisco José de Camargo Andrade, 302. E na Avenida John Boy do Lope, 4.949, no Jardim Satélite Íris. Em Hortolândia, Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, SP-101, quilômetro 7. E no Jardim Rosolém, Rua Orlando Giraldelli, 146. Atendimento de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 18 horas. E aos sábados, das 8 até as 16 horas. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Black Friday é na Rose Pisos. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. Bom, Batistão, começa por você mesmo, falando sobre esse jogo da Ponte. Você que narrou a vitória, a derrota na Macaca, que poderia ter vencido porque abriu o placar, mas não conseguiu resistir e administrar essa vantagem, e depois sofreu a virada para o Londrina no Estádio do Café. Pois é, né? A Ponte poderia ter vencido a partida, teve condições para isso, fez um gol a 2 minutos, esse é o melhor dos mundos. Seguir ao longo da partida toda, começar o jogo vencendo, é muito melhor, né? Então, faz com que o time tenha um pouco mais de tranquilidade para impor o seu jogo. Mas não foi isso que aconteceu. E essa derrota é uma derrota perigosa, é um concorrente direto. O Londrina estava claro, evidente, como disse aí o Gilson Kleina, lutando pela vitória, jogo decisivo para a equipe do Londrina, mas muito mais decisivo para a Ponte Preta, que se vence hoje, estaria afastando definitivamente esse fantasma do rebaixamento. Entretanto, com a derrota, esse caldo arenoso de seus temores vai novamente povoar a cabeça do torcedor em mais 2 rodadas da competição. Tem um jogo fora e o jogo em casa é justamente uma partida extremamente complicada, dependendo do resultado aí, né? Botafogo e Coritiba já subiram.
mas eles estão duelando cabeça a cabeça, palmo a palmo, na esteira dessa Série B, a Bezona, para ver quem é que vai ficar com o título. Claro que o mais importante é subir, mas, né, depois que subiu, tem aquela vontade, aquele desejo de conquistar o título da competição. E se o Coritiba precisar dos pontos, vai ser ainda mais difícil. Naturalmente o jogo já é difícil, mas se precisar dos pontos vai ser mais difícil ainda. Eu não entendi o que é que aconteceu com a Ponte, porque não teve aquela postura guerreira. O Gilson Kleina falou aí do cansaço, da entrega em demasia contra a equipe do Botafogo, mas o campeonato não acabou com a partida do Botafogo. Então, os jogadores que foram escolhidos, eles tinham o dever de ofício de sair de campo, se necessário fosse, com os pés sangrando. Entregar muito mais do que aquilo que entregaram. A Ponte teve lá 3 oportunidades. Teve uma do Fecinho, o goleiro fez uma boa defesa, uma outra lá do Iago, que ele foi puxado na entrada da área, houve uma falta e o árbitro não marcou. Verdade. Tudo isso é verdade. Mas quando você olha para o placar do jogo, 2-1 para o adversário. Então isso aí não interessa, não funciona. O time ele tinha no mínimo que se igualar ao adversário na correria, na entrega, na determinação. E não ficar no segundo tempo dando a impressão de que ainda havia 3 ou 4 horas de jogo, né? Parecia aqueles jogos antigamente de vôlei, quando ainda tinha ainda a vantagem. Hoje o ponto é direto, mas antes era vantagem. Tinha jogo de vôlei que demorava com 5 sets, 5 horas para acabar. Era um negócio extremamente enjoativo. Futebol não é assim, né? Ele tem um tempo para terminar e o time, durante aquele período, tem que apresentar a competência máxima para poder tombar o adversário. E veja, o empate não era ruim. Eu disse aqui algumas rodadas atrás de que a Ponte precisava pontuar em todas as rodadas, e ela vinha pontuando. Então, um time que sai de uma vitória, da maneira que a Ponte tem conquistado aí, vitórias importantes, vitórias difíceis e importantes, quando vai enfrentar um concorrente direto, esse é o Campeonato da Ponte. O Campeonato da Ponte são esses times aí que estão lutando para escapar do rebaixamento. Aí não tem o que fazer. E, infelizmente, muitos jogadores estiveram muito abaixo. Pode ser, sim, a questão do cansaço, né? O calor muito alto, 33 graus a temperatura. Quando a bola rolou lá em Londrina, norte do estado do Paraná, e a sensação térmica em campo estava para mais de 35 graus, 36 graus. E o jogador não é robô também, né? O cansaço bateu sim. E também a falta de atenção, porque aquele gol que a Ponte tomou, o pênalti não vou nem discutir, tá? Eu acho que o pênalti, o Ivan Quaresma estava na bola, poderia ter pegado e tal, mas não é esse o caso. Bola parada, pênalti é um negócio muito complicado. Agora, o segundo gol que a Ponte tomou é inadmissível, porque o lateral que estava com a língua de fora, o Córdoba, estava pregado. Ele ainda encontrou fôlego para passar do jeito que ele quis pelo Rafael Santos e fez o cruzamento na área. E aí também tem essa questão aí, né? É um problema muito sério esse negócio. O Rafael Santos com os braços para trás. Todos os jogadores que estão dentro da área estão com essa preocupação. Deus do céu! Olha, como é que o cara vai manter o equilíbrio e o posicionamento do corpo, sendo que são os braços que dão o equilíbrio para o jogador? Eu não entendo essa regra, é uma regra burra, ela atrapalha o futebol. O futebol ele vem sofrendo impiedosamente com essas atitudes de pessoas que têm um comportamento que dá a impressão de que nunca passaram nem perto de um estádio de futebol. E aí, como todo jogo, agora a bola bateu no braço, o árbitro não tem interpretação, coisa nenhuma. Aliás, o árbitro nem está apitando, né? Ele deixa o jogo correr, olha, se tiver algum problema aí, vai pro VAR e acabou. E seja o que Deus quiser. E é isso que aconteceu. Aí o Rafael Santos com os braços para trás, o corpo em desequilíbrio, todo torto, com uma enorme dificuldade.
E aí o cruzamento na área, o centroavante deles deu um toquinho e o Salatiel meteu a bola na rede. Estava livre, sozinho, sem ninguém dentro da área. Porque o Kevin é um jogador que se mete a ser atacante, vai lá para frente, abre um buraco no seu costado. E ali, quando há essa necessidade, é o lateral direito que tem que fazer a cobertura. E fez um bom trabalho de cobertura e de marcação o Felipe Albuquerque, mas saiu arrebentado, extenuado, sem condições até de andar. Saiu com dificuldade para andar. E entrou o Kevin, que infelizmente tem esse problema, e mais uma vez a Ponte entrega de bandeja aí um resultado que para ela seria altamente favorável de empate, Júlio. Bom, só para fechar aqui o bloco da Ponte, estamos aqui com o avançado horário, né? Ouvimos muito do Tigrão do CH falando também sobre esse jogo no jogo aberto. Se esse resultado do Goiás, 1-0 contra o Remo, 41 do segundo tempo, se esse resultado se mantiver pelos próximos 5 minutos, se for confirmado, a Ponte se salva matematicamente na próxima rodada se ela vencer o Confiança, alcançar os 46 pontos, vencer, hein? Porque aí ela automaticamente rebaixa o Confiança e não seria mais alcançada pelo Vitória por conta do número de vitórias. A Ponte tem 2 vitórias a mais em relação ao Vitória e não seria mais alcançado por esses 2 times, além do Brasil de Pelotas, que já está rebaixado. Aí ela precisaria que pelo menos um desses 3 resultados acontecesse. Londrina no máximo empatar contra o Vila e o Londrina chegaria no máximo aos 45. Ou o Brusque no máximo empatar com o Operário, também chegaria no máximo aos 45. Ou o Remo perder para o Vasco, também chegaria no máximo aos 45. Então, a conversa da Ponte é vencer o Confiança, porque ela precisaria pelo menos um desses resultados, que aí é plenamente acessível, né? Uma dessas 3 combinações pode ocorrer facilmente na próxima rodada. Então, essa é a matemática da Ponte. Pensando no sábado, a gente vai explicar isso durante a semana com mais calma, com mais vagar também aqui para os nossos ouvintes. Bom, Lupe, daqui a pouco você volta no destaque final com mais da Macaca, combinado? Combinado, Júlio. Agora são 9h46. Edu Pinheiro. Ah, meus amigos da Bandeirantes, bateu aquela fome de comida gostosa? A Nico está aberta 24 horas para receber você. Desde 1973, trazendo sabor, qualidade e um ambiente super aconchegante. É a tradição que você já conhece, sempre surpreendendo a nossa Nico Paneteria. Olha, eu vou dar alguns motivos para você dar uma passadinha por lá a qualquer hora do dia na Nico, tá bom? Tem sempre aquele pãozinho na chapa com pingado. Sobremesas fresquinhas todos os dias. Almoço de segunda a sábado, das 11h30 às 15 horas. E lembrando que toda quinta-feira tem bacalhau. Na Nico, bacalhau é na quinta. Saborosas pizzas e buffet de sopas a partir das 18 horas. E aos finais de semana e feriados ainda tem buffet de café da manhã completo. E claro, não pode faltar a melhor coxinha de Campinas. Coxinha é na Nico. Essa semana tem festival de pães rústicos. Olha, marque aí na sua agenda, de 18 a 20 de novembro, com os sabores, hein? Tem pão calabresa, linguiça fresca, tem pão de cacau, tem nozes com gorgonzola, queijo fresco com espinafre, bacon com mussarela, pão de berinjela com pimentão e azeitona. Bateu aquela vontade de Nico? Peça pelo nosso delivery, é só chamar no WhatsApp 991 14 6964, 991 14 6964. Ou peça também pelo nosso iFood ou pelo Rappi. É fácil e rápido. Ah, mas como eu adoro uma padoca! Nico Paneteria, localizada no Balão do Castelo, coração de Campinas e dos campineiros. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra.
Mega Feirão Black Friday Rose Pisos. Mais de 200 mil metros quadrados com preços incríveis. Até 50% de desconto e tudo em até 12 pagamentos no cartão. Somente de 17 a 21 de novembro. Pisos cerâmicos a partir de 15,89. Gresalato retificado 29,89. Porcelanato retificado diversos modelos 34,89. Preços por metro quadrado. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. Lojas em Campinas e Hortolândia. Bandeirantes, Bandeirantes, Bandeirantes. Rádio Educadora de Campinas, Futebol Bandeirantes. Passou direto para a meta. Rádio Bandeirantes Campinas. PRC9. 88 anos registrando a história. Novembro, mês de aniversário da Rádio Bandeirantes Campinas. Juntos nessa homenagem. Óticas Renove. Descontos especiais no mês de novembro. Lojas em Sumaré e Hortolândia. Renovando a visão de uma cidade. Iga Atacado. Muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Ivizum Logistics. Serviços de excelência de comércio exterior. Reduza os custos de suas operações. Saiba mais acessando ivizum.com. Spell Elevadores. Qualidade e segurança acima de tudo. Acesse spell.com.br. Ligue 3233-7199. Laretuzeu Importadora de Vinhos Italianos. Portfólio com vários rótulos inéditos no Brasil, além de clássicos. Confira no site laretuzeu.com.br. Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Acessórios 3 Vias, peças, acessórios e serviços especializados para caminhões e picapes. Acessórios3vias.com.br. WhatsApp 97403-277. Cervejaria Campinas, uma cervejaria artesanal reconhecida no Brasil e no mundo. Siga nas redes sociais @Cervejaria Campinas. Visite o site cervejariacampinas.com.br. Pastéis Irra. Os deliciosos pastéis que você encontra nas melhores feiras de Campinas e região tem nome: Pastéis Irra. O melhor pastel. Ótica Fábrica dos Óculos. Armações de marca própria a R$ 49,00. Só vende barato quem fabrica. Pensou em energia solar? Pensou Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Coners, o seu aplicativo de mobilidade que oferece economia e segurança. Ivizum Logistics, serviços de excelência de comércio exterior. A empresa conta com a colaboração de especialistas aduaneiros com mais de 35 anos de experiência. Com sede em Campinas, possui mais de 1.000 pontos de atendimento localizados em regiões estratégicas em todo o mundo. Receba o contato personalizado de um especialista e estruture a sua logística. Para saber mais, acesse ivizum.com ou ligue 19-3728-8700. Laretuzeu, importadora de vinhos italianos. Conheça um portfólio com grande variedade, rótulos inéditos no Brasil, tinto, branco e rosé, além dos diversos clássicos: Brunello, Barolo, Chianti, Montepulciano, Nero de Troia e Primitivo. E também azeite genuinamente italiano da região da Úmbria, produzido pela centenária indústria da família Copini, além de pastas, molhos e tomate pelado. Aproveite e antecipe as compras para o final do ano. Acesse laretuzeu.com.br. Fazer seu óculos no mês de novembro ficou bem mais fácil, com os descontos especiais de fim de ano das Óticas Renove. Profissionais treinados para atender você com o melhor preço do mercado. A Renove trabalha com lentes e armações de qualidade. Atendimento seguro com todos os protocolos sanitários. Óticas Renove, em Sumaré e Hortolândia. Vá conhecer a mais nova loja, na Avenida Francisco de Assis, 317, em Hortolândia. Óticas Renove, renovando a visão de uma cidade. Acessórios 3 Vias, linha completa em peças e acessórios para caminhões, picapes e vans. Mais de 15 mil itens em estoque. Exclusivo representante da marca VDO para Campinas e região. Serviços de cronotacógrafos, ar-condicionado, elétrica, manutenção e personalização. Preços imbatíveis. Acessórios3vias.com.br. A sua loja online. Pagamento seguro, entrega expressa para todo o Brasil. Chame no zap 97403-2077.
qualidade. Quer fazer uma avaliação nos seus elevadores? Chame a equipe da Spell Elevadores para uma verificação sem compromisso e sem custo. Relatório de vistoria com todas as informações sobre a situação de seus elevadores. Certeza que irão apreciar a qualidade dos serviços, além de conhecer nossos preços e condições compatíveis com o mercado. Spell Elevadores, qualidade e segurança acima de tudo. Em novembro, aniversário de 35 anos. Acesse spell.com.br. Ligue 3233-7199. Quer economizar até 95% na sua conta de energia? Conheça a Nacional Sol Energia Inteligente, uma empresa especialista em energia fotovoltaica com mais de 500 projetos entregues e homologados. Só uma empresa com uma equipe de especialistas e vasta experiência pode oferecer total satisfação aos seus clientes. Assim é a Nacional Sol. Ligue agora para o 0800 494 1026. 0800 494 1026. Nós vamos mostrar para você o tamanho da sua economia. Nacional Sol. Economia, sustentabilidade e boas energias. Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Ótica Fábrica dos Óculos. Armações de marca própria. Só R$ 49,00. Qualidade e bom preço é na Fábrica dos Óculos. Conheça a nova loja na Avenida Dr. Campos Sales, 786, no centro de Campinas. E mais 17 lojas na região. Siga no Instagram e Facebook, @fábrica.óculos. Fábrica dos Óculos. Só vende barato quem fabrica. Iga Atacado, um hortifruti recheado de frutas, verduras e legumes fresquinhos, com preços muito mais baixos. Banana nanica somente R$ 2,98 kg. Manga Palmer ou Tome só R$ 2,98 kg. Repolho verde ou roxo apenas R$ 1,98 kg. Tomate salada R$ 5,98 kg. Ofertas válidas somente nesta terça e quarta, dias 16 e 17 de novembro. Pague com cartões alimentação ou muitas outras opções. Confira em iga.com.br. Quer cerveja de qualidade? Conheça a Cervejaria Campinas. São muitos prêmios conquistados nos concursos cervejeiros mais importantes do mundo. Cerveja Artesanal Campinas. Você precisa experimentar. São muitos estilos que surpreendem o paladar e diversas opções para presentear nesse final de ano, entre kits com cerveja e copos especiais. Acesse a loja virtual, entregas para todo o Brasil e saiba mais. cervejariacampinas.com.br. Cervejaria Campinas. Lojas no Taquaral e no Swiss Park. Pastel de feira é uma delícia, não é mesmo? Pastel quentinho, saboroso, frito na hora, massa crocante. Fala a verdade, é tudo de bom. Mas não é qualquer pastel que é saboroso não, viu? Peça pastel pelo nome. Pastel Irra. Tradicional pastel de Campinas desde 1977, produzindo os melhores pastéis. Carne, queijo, palmito e uma enorme variedade de sabores com recheio farto e bem temperado. Presente nas principais feiras. Vem pra feira comer pastel. Pastéis Irra, o melhor pastel. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só quem põe a mão na massa sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. O tempo vive mudando, então proteja sua casa com Coral Proteção Sol e Chuva Impermeabilizante. Contra fissuras, mofos e algas, com a película flexível e emborrachada. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella.
Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade, só tem ela. Corbella. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento: Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade, só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Agora na Rádio Bandeirantes, os destaques finais. Vamos lá com os destaques finais. Começamos com o Guarani, Marcos Luiz. Bem, Júlio, só lembrando que os jogadores do Guarani estarão retornando às atividades nesta terça-feira. Até segunda, tempo para o técnico Daniel Paulista aprimorar o elenco pensando na partida contra o Goiás. A grande preocupação fica por conta da situação que envolve Bruno Sávio. O jogador, na partida contra o Avaí, deixou o gramado reclamando de dores musculares. Vale a pena lembrar que o técnico Daniel Paulista não terá para o restante da competição Diogo Matheus, Júnior Todinho e Rodrigo Andrade. Terminou, hein? Goiás venceu o Remo 1-0, Goiás 61 pontos, Guarani com 59 fecha o G4 e lá no rebaixamento o Remo permanece com 41 pontos, segue atrás da Ponte Preta. Tem o destaque final na voz de Antônio Lupe. A Macaca que hoje perdeu para o Londrina, jogo decisivo, e agora a Ponte vai resolver a sua situação na Série B, quem sabe na partida contra o Confiança ou até mesmo na última partida contra o Coritiba, no Moisés Lucarelli. Fábio Sanches recebeu o 3º cartão amarelo e está fora do jogo lá em Aracaju. Carlos Batista, o seu destaque final aqui no Bandeirantes Esportiva, CB. O resultado de empate seria melhor para o Guarani, mas o resultado de vitória do Goiás é melhor para a Ponte. Então, é evidente que acabou, no caso, para nós aqui, para o futebol de Campinas, não foi tão ruim assim. Agradecer a todos, uma edição no horário diferente, porque o jogo da Ponte foi à tarde, e aí ocupamos exatamente o horário tradicional do programa. Muito obrigado a todos, um abraço, Júlio. Agradecendo aqui os guerreiros Alexandre Almeida e Gelson Cardoso que cuidaram da parte técnica do Bandeirantes Esportiva. Fico com a programação da Rádio Bandeirantes. Eu volto amanhã 11h30 com nossa área às 5 horas novamente no comando do Bandeirantes Esportivo. Um abraço, gente. Boa noite, boa semana.